A questão 10 é a respeito de mistura de combustíveis. Primeiro ele conta uma historinha aqui da Agência Nacional de Petróleo, fala aqui da mistura do álcool na gasolina e finalmente ele coloca aqui o problema para você resolver. Vamos ver a historinha lá. Atualmente, segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, a porcentagem obrigatória de etanol anidrocombustível, ou seja, álcool, que deve ser adicionado na gasolina é de 25%. Olha só que interessante, a gasolina vem com álcool misturado nela. É para render mais, né? Então ele está dizendo aqui que na gasolina existe 25% de álcool, ou seja, a quarta parte. Quando você coloca gasolina lá no posto, isso que nós chamamos de gasolina, não é gasolina pura, é isso aqui, ó. O combustível que nós chamamos de gasolina, quando você chega lá no posto e fala assim, coloca R$50 de gasolina. Essa gasolina é assim, ela tem 3 partes de gasolina e 1 parte de álcool. Não tem que misturar das 2 bombas não, já vem misturado. Então a própria gasolina já vem com esse álcool misturado nela. Então 25% de álcool, que é a quarta parte, e o restante é gasolina pura. Ou seja, a gente tem 25% de álcool e o restante, que são 75%, é gasolina mesmo. Mas você não consegue comprar gasolina pura quando você compra no posto, ou até o posto quando compra lá na distribuidora já vem misturado, já sai da usina desse jeito, misturado. Então, quando abastecemos com álcool, não há nenhuma mistura. Então, olha, a gasolina vem com álcool misturado. Agora, quando você abastece com álcool, ele é álcool puro. Então, você pode representar o álcool puro assim, ó. O álcool é só álcool, é 100% de álcool. Bom, e tem ainda a história dos carros tipo Flex, que são todos os carros produzidos no Brasil atualmente, são assim. Os carros do tipo Flex podem ser abastecidos com gasolina ou álcool e permitem colocarmos ambos os combustíveis nas quantidades que desejarmos, sem que haja problemas para o motor desse tipo de veículo. Antigamente você tinha carro que era movido só a gasolina, carro que era movido só a álcool, e a partir de uma certa época começaram a fazer os carros flex. Todos os carros fabricados no Brasil são assim, eles aceitam mistura de álcool e gasolina em quaisquer proporções. Então basicamente é isso aqui que essa historinha conta. Agora o problema propriamente dito é a historinha do Sr. Pedreira. O Sr. Pedreira possui um carro flex, cuja capacidade máxima do tanque de combustível é 50 litros. Ele abastece completamente com 50 litros de gasolina seu tanque de combustível em um posto. Ao sair do posto, ele inicia uma viagem e depois de dirigir por cerca de 1h30, vê na estrada um posto com uma promoção imperdível no preço do álcool. Sem pensar, entra no posto e pede para reabastecer com álcool. O frentista enche o tanque de combustível após abastecer o carro com 10 litros de álcool. Quer dizer, com esses 10 litros de álcool, o tanque ficou cheio, né? Quer dizer que o tanque estava com 40 litros ainda. Foi abastecido com 50 litros, ficou cheinho. Aí ele começou a dirigir. Depois de 1h30, gastou uma parte daquele combustível e quando ele chegou para abastecer, ele encheu o tanque com esses 10 litros de álcool. Quer dizer que o tanque, nesse momento, estava com 40. Com esses 10 adicionais, completou 50.
Então, em seguida a esse reabastecimento, o tanque de combustível do carro do senhor Pedreira passou a ter 50 litros de uma mistura de gasolina e álcool, diferente daquela determinada pela ANP. Claro, tinha uma parte de gasolina já misturada com álcool, e aí ele colocou mais álcool lá dentro, ficou gasolina e álcool, só que em outra proporção. Nesse contexto, pergunta-se: qual a porcentagem de álcool nos 50 litros de combustível do tanque do senhor Pedreira após esse reabastecimento? Vamos fazer um diagramazinho aqui, né? Olha só, aqui, quando ele iniciou a viagem, como é que estava o tanque? Estava com 50 litros de gasolina. Mas a gasolina não é gasolina pura, você sabe disso. Vou desenhar isso aqui. Olha só, eu vou representar por esse diagrama aqui esse combustível que é gasolina, mas na verdade aqui você tem gasolina mais álcool. Se você quisesse calcular isso, ó, são 50 litros. Se você quisesse calcular isso, quanto de álcool que tem aqui e quanto de gasolina que tem aqui? Álcool é a quarta parte. Não são 25% de álcool? O problema falou que gasolina é assim, né? É uma parte de álcool para 3 partes de gasolina. Quer dizer, o álcool é 1/4 do total. Então aqui nesses 50 litros, qual é a quantidade de álcool? Se você quiser saber, é só você dividir por 4. Então 50 litros, divide isso por 4. Isso aqui vai ficar 1, resto 1, abaixo 0, 2, resto 2. Acabaram os algarismos, então coloca uma vírgula. E abaixa mais um 0, 20 dividido por 4 dá 5. Ou seja, aqui você tem 12,5 litros de álcool nessa mistura aqui. E gasolina? Gasolina é o resto. Você faz 50 menos isso, você vai encontrar a parte de gasolina. Então 50 menos 12,5, isso dá quanto? Dá para fazer de cabeça, hein? 37,5 litros de gasolina. Mas o problema não perguntou isso. Só estou mostrando como é que a gente calcularia se fosse necessário. Aí ele vai viajar durante 1h30. Depois dessa 1h30, o tanque não está mais com 50 litros, está com 40 litros. Como é que eu sei que está com 40 litros? É por causa disso aqui, ó. Porque ele colocou depois mais 10 litros para encher o tanque. Se o tanque tinha uma capacidade de 50 litros e você colocou 10 litros para encher o tanque novamente, quer dizer que o tanque estava com 40. Então, nesse momento aqui, antes de reabastecer, o tanque estava com 40 litros. 40 litros de quê? Uma mistura de álcool e gasolina. Que, por acaso, essa mistura aqui é fácil calcular. É fácil sempre, que nem eu calculei aqui. Quanto que tem de álcool aqui? A quarta parte. E gasolina? É 3/4. Então, essa mistura de álcool e gasolina que tem, antes dele reabastecer, ela é assim. Tem uma parte de álcool e 3 partes de gasolina. Assim, uma parte de álcool e 3 partes de gasolina. Claro, isso é o que tem lá dentro, só que fica tudo misturado dentro do tanque, né? Você não pode separar o álcool da gasolina. Aqui também tinha uma divisão nessa proporção aqui. Certo? E aí ele colocou mais 10 litros de álcool puro. Então, foi reabastecido desse jeito aqui. Colocou mais 10 litros de álcool puro. 10 litros. Somente álcool. Pronto, aí o tanque ficou novamente com 50 litros. Agora, como é que são esses 50 litros? Nesses 50 litros aqui, você tem um total de 20 litros de álcool. E gasolina, você tem 30 litros. O problema pergunta qual é a porcentagem de álcool nos 50 litros de combustível que ficaram lá no tanque.
A porcentagem, faz primeiro com fração. É a parte dividida pelo todo, ou seja, 20 litros dividido por 50 litros. A parte dividido pelo todo vai te dar a fração correspondente ao álcool que tem dentro do tanque. Só que aqui você está com ele na forma de fração, né? Para ficar na forma de porcentagem, você pega a forma fracionária e multiplica por 100%. É porque a unidade corresponde a 100%, né? Pronto, isso aqui vai te dar a porcentagem de álcool que ficou lá no tanque. Isso aqui você pode simplificar por 10, fica 2/5 vezes 100%. Ó, 5 dá para simplificar com 100. Dividido por 5 aqui e aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 20%, né? Então eu dividi aqui e aqui por 5. O que que sobrou aí dessa conta? 2 vezes 20% dividido por 1. Então, 2 vezes 20%, isso aqui é 40%. 40% é o que o problema pergunta. A porcentagem de álcool nesses 50 litros aí. Claro, 20 litros de álcool de um total de 50, isso corresponde a 40%. São 4 partes de um total de 10. Ou 2 partes de um total de 5, mesma coisa. Então, 40%, olha aqui. 40%, resposta correta, letra C de Charlie.